Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o caos, sobre a Era do Caos, e não só isso. Meliodas pode já saber desde o início a verdade sobre tudo, sobre o plano de Merlin, até mesmo apoiar algo assim. Afinal, muitos indícios mostram que Meliodas conhece o segredo da maga e também sabe sobre tudo que ela quer fazer, antes mesmo dela começar a colocar os seus planos em ação. Vocês vão entender tudo isso aqui no vídeo de hoje, então eu conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu aqui no canal. Por algum motivo ele tá desinscrevendo um monte de gente, então confere aí e se inscreve novamente. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, eu tava revendo várias coisas de Nanatsu no Taizai. E foi aí, já tendo noção sobre tudo que ia acontecer, que eu comecei a prestar mais atenção no modo como Meliodas e como a Merlin se comportava, principalmente como se comportavam em relação aos dois e também em relação ao Arthur, que vai ter uma grande importância na próxima saga. Foi aí que, revendo coisas do anime e do mangá, eu comecei a perceber que talvez o Meliodas desde o início já sabia sobre a Era do Caos, sobre tudo que iria acontecer e sobre o plano de Merlin, sobre o segredo da maga e sobre seu verdadeiro pecado. Tudo que ela vem escondendo de todo mundo. Meliodas aparentemente desde o início sabe coisas sobre Merlin que nem mesmo ela sabia que alguém poderia conhecer. Os segredos mais escondidos da maga da gula dos 7 pecados capitais. E são os indícios de tudo isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje. Pessoal, como vocês sabem, o ponto principal nesse arco final de Nanatsu no Taizai é a Era do Caos. Um novo mundo, um mundo que irá renascer. Aparentemente Merlin desde o início, há 3.000 anos atrás, já está planejando isso, acabar com as divindades e trazer o caos. Sempre existia uma lenda que dizia que se as divindades caíssem, o rei dos demônios e também a divindade suprema e o equilíbrio de poder do mundo fosse quebrado, o caos renasceria. Um mundo de caos, um mundo para ser remodelado. E aparentemente este é e sempre foi o desejo de Merlin. Isso fica mais claro durante o último capítulo de Nanatsu no Taizai, onde nos foi revelado pela Vivian que ela sempre falou com a sua aprendiz sobre isso. Sobre a Era do Caos, sobre o que aconteceria se o equilíbrio fosse quebrado quando as divindades caíssem. Quando a era de governo das grandes divindades chegassem ao fim, o mundo do caos, a Era do Caos iria começar. E aí um novo mundo iria nascer. E pelo modo como a Merlin falava sobre isso, e também o modo como ela permitiu que o equilíbrio fosse quebrado, isso já significa que ela realmente queria que isso acontecesse. A minha teoria sobre isso eu já comentei com vocês rapidamente no vídeo passado, é a seguinte: a gente não sabe exatamente do que se trata a Era do Caos, a gente só sabe que aparentemente é algo que vem de antes das divindades, antes do rei dos demônios e da divindade suprema. E a gente só conhece um ser que aparentemente existe antes desses seres, um ser mais poderoso que as próprias divindades, a Mãe do Caos. O ser progenitor do clã dos vampiros e também de todos os monstros, e não só isso. Um ser que possuía tanto poder de trevas, tanta treva que era temido pelo próprio clã dos demônios, e também, é claro, este mesmo ser possuía tanta luz, tanto poder de luz que era reverenciado pelo clã das deusas, ou seja, um ser que surgiu antes das divindades e que tinha mais poder do que elas. E este ser depois a gente veio descobrir quem era, bem, a Mama Hawk. Sim, a Mama Hawk, a mãe do Hawkzinho, ela era a mãe do caos, o ser progenitor de tudo. Isso nos foi dado a se entender no filme de Nanatsu no Taizai, depois confirmado no mangá. Afinal, a própria Mama Hawk falou sobre a Era do Caos pro seu filho Hawk. O Hawkzinho não entendeu nada do que estava acontecendo, do que a sua mamãe estava falando, mas a Mama Hawk disse o seguinte: o rei dos reis iria despertar, pois o equilíbrio foi quebrado. E bem, ela estava falando do pupilo da Merlin, o Arthur, que provavelmente vai despertar a qualquer momento. O rei que seria a engrenagem principal nessa nova Era do Caos. Então sim, tudo se liga mais a Merlin, aos objetivos dela, ao que ela pretende fazer. Mas o que ninguém esperava era que provavelmente o Meliodas já sabia de tudo desde o início. Há 3.000 anos atrás, quando Merlin era apenas uma garotinha, o equilíbrio já estava prestes a ser quebrado. E isso graças a Meliodas, que estava saindo do seu clã. Ele deixou o clã dos demônios pra trás e aí o equilíbrio se quebrou. O clã das deusas se tornou mais poderoso. E isso porque naquela época de batalha, as trevas de Meliodas, o líder dos 10 mandamentos, repeliam igualmente o poder de luz do arcanjo Mael. Só que quando Meliodas deixou seu clã, Mael estava ao lado das deusas, e assim as deusas estavam com mais poderes que os demônios. O equilíbrio estava sendo quebrado pela primeira vez e talvez o mundo do caos já começasse a nascer, a Era do Caos começasse a existir ali, o que foi impedido pelo mago Golter. A gente não sabe exatamente se a Merlin teve algo a ver com isso naquela época, se ela já estava mexendo os pauzinhos pra trazer a Era do Caos, mas pode realmente ser que sim. E isso porque eu já teorizei e falei rapidinho pra vocês em um vídeo, que a Merlin e o seu clã, o clã dos magos que vivia em Belialuin, pode querer desde o início trazer a Era do Caos. Isso porque a Mama Hawk, que é a mãe do caos, era tratada na lenda como um ser, uma criatura incrivelmente poderosa que não participava das guerras nem do lado do clã dos demônios, nem do lado do clã das deusas, não estava em nenhum desses lados. Ela não lutava por nenhum desses dois, e o povo de Belialuin, o clã dos magos, também a mesma coisa. Eles não lutavam pelo clã dos demônios e nem mesmo pelo clã das deusas, eles não participavam dessas batalhas.
batalhas, e talvez eles fizessem isso em respeito à grande mãe do caos. E o único objetivo desse povo talvez fosse pesquisar as magias do clã dos demônios e as magias do clã das deusas, todas as magias pra trazer a era do caos de volta, quebrar o equilíbrio, mas não tinha maneira nenhuma de fazer isso. Até que a garota escolhida nasceu, a menina com a magia Infinity, Merlin. E talvez desde o início fosse ela que fosse acabar com as divindades, e por isso a divindade suprema e o rei dos demônios foram atrás dela imediatamente, mas não conseguiram seu poder. Os dois acabaram sendo enganados, o que nos mostra que a Merlin desde pequena já era capaz de fazer qualquer tipo de estratégia, inclusive manipular Meliodas se fosse necessário pra quebrar o equilíbrio e trazer o caos há 3.000 anos atrás. O único ponto é que eu não acho que ela esteja fazendo isso por motivos ruins. Isso porque a Merlin nunca, de jeito nenhum, faria algum mal pro Meliodas e pra Elizabeth. No mangá e no anime a gente vê as ações dela e vê que ela nunca faria algo pra fazer mal pra esses dois. Desde quando retirou os poderes de Meliodas, não foi pro mal do seu líder, do capitão dos 7 pecados capitais, e também não foi pro mal da Elizabeth, que ela considera uma irmã. Inclusive a própria Merlin disse que ela faria de tudo pra quebrar a maldição de Elizabeth e fazer com que ela se libertasse. Ou seja, o respeito e amor dela por esses dois é real, totalmente real. O que me faz acreditar que seja esse o motivo também do Meliodas não ter feito nada ao descobrir os planos de Merlin. É isso que a gente vai ver agora. O Meliodas, por ser filho do rei dos demônios, provavelmente conhece muito bem a lenda da mãe do caos. Ele já sabe sobre tudo isso, sabe sobre o equilíbrio e tudo mais. E talvez ele já tenha descoberto que a Merlin queria fazer isso durante a primeira tentativa. Isso a gente pode ver também no anime quando Meliodas chegou a Liones, quando ele encontrou o rei Bartra ali. Quando a ideia do grupo dos 7 pecados capitais estava sendo formada, ele ficou bem assustado quando encontrou a Merlin. Ele também mostrou saber que ela tinha algum motivo pra querer se juntar àquele grupo e participar de toda essa batalha, de toda essa guerra santa. Que ela não faria isso só por fazer, só pra estar ajudando o povo. Não só isso, como Merlin também foi responsável pelas tatuagens, e muitos inscritos notaram que, bem, dentro daquele símbolo do porco da Merlin, como eu disse, haviam algumas pessoas dentro, pessoas deitadas ali de cabeça pra baixo, mas eu não havia contado que eram 6. Talvez 6 pra representar a Merlin, que estaria manipulando todos os outros pecados capitais pra trazer o caos de volta, pra trazer a era do caos. Mas o que mostra mais ainda que o Meliodas poderia saber desde o início sobre os planos dela, sobre os segredos dela e sobre o seu pecado, é o capítulo onde vemos a despedida de Scanor. Naquele dia, enquanto ela via que o leão estava se sacrificando pelos pecados capitais e que ele realmente a amava de verdade, a Merlin se mostrou um pouco arrependida de tudo que ela fez, de tudo que ela havia feito do seu verdadeiro pecado. E ela começa a falar que agora é um pouco tarde demais pra desfazer tudo que foi feito, e ela não tinha mais como voltar atrás. Naquele momento a gente vê que por um instante o Meliodas ficou um pouco assustado, chamando por Merlin de uma forma indiretamente, meio que perguntando se ela realmente ia falar sobre isso, se ela iria revelar tudo, como se ele realmente soubesse do pecado dela e sobre tudo que ela havia feito. Diferente de todos os outros, ele conhecia o seu segredo. A questão é que se a gente voltar mais um pouco, Meliodas mostra que ele sabia sobre a Era do Caos e sabia que isso poderia ser ou não um perigo, e ele iria deixar ver pra saber o que ia acontecer, se ia dar certo, se ia dar errado, se ele precisaria lutar, e se precisasse ele iria participar sim de uma nova batalha. Isso acontece durante a sua luta contra o seu pai, contra o rei dos demônios, depois que eles derrotam um demônio mais poderoso. O rei pergunta a Meliodas se ele realmente está ciente de tudo que ele tá fazendo, se ele realmente quer isso, se ele realmente queria vencer o rei. Afinal, com a queda da divindade suprema e do rei dos demônios, da luz e das trevas, bem, naquele ponto o mundo não seria mais o mesmo, e o Meliodas realmente aceita aquilo e diz que não seria problema nenhum. Ele diz que se isso realmente acontecesse, se fosse um empecilho, se fosse um novo inimigo, uma nova batalha tivesse que se iniciar ali, bem, ele iria lutar junto aos 7 pecados capitais e também iria lutar junto aos seus descendentes. Ele diz que se talvez não fosse ele lutando contra os novos inimigos que surgissem, bem, uma nova geração poderia estar lutando no lugar deles dos 7 pecados capitais. Ou seja, Meliodas sabia da existência da Era do Caos, sabia sobre o que poderia vir, mas ele não sabia bem se isso seria algo bom ou se seria algo ruim. E talvez por conhecer o desejo da Merlin de trazer essa era, saber que este é o objetivo dela, ele simplesmente aceitou pra ver o que ia acontecer. Ele confia na Merlin, se ela estava guardando isso em segredo e tentando fazer tudo, até mesmo manipular os pecados capitais pra trazer o caos de volta, ele iria aceitar. Ele confia nos 7 pecados capitais e confia no pecado da gula Merlin, e por este motivo ele iria ver o que seria a Era do Caos. E bem, o que é um problema, o maior problema entre tudo isso é que a Mama Hawk disse, e também o último capítulo voltou a dizer, o rei morto seria a chave, o rei Arthur. E a gente não sabe se o rei Arthur vai voltar graças a isso, graças a essa Era do Caos, ou se bem, ele morrer seria um plano da Merlin. E eu realmente não quero acreditar nisso, a gente viu a Merlin sofrendo na morte do Arthur. Então eu não acredito que tudo isso foi fingimento não, eu acredito que ela realmente não queria que isso acontecesse. E eu volto a dizer que eu acredito que ela na verdade quer que o Arthur esteja vivo pra governar durante a Era do Caos, que ele seja o rei dos reis. Afinal o Arthur se parece muito com Meliodas, ele é muito bondoso, mas ele é do fundo do coração realmente bondoso, sempre foi e sempre será. Além disso, aquele garoto foi escolhido pela lâmina Excalibur, o que mostra que ele é um rei digno. Talvez a Merlin, a própria Mama Hawk, tenha escolhido ele pra governar na Era do Caos. Afinal, como a Merlin disse, um novo mundo vai ser criado, e não necessariamente vai ter que destruir o mundo antigo pra essa nova Era do Caos. Talvez a Era de Caos seja um modo de dizer que agora não existiria mais divindades, nem a divindade suprema, nem o rei dos demônios. E o mundo teria de ser governado sem a interferência desses seres. Talvez seja isso a Era do Caos. E talvez aquele que vai comandar toda essa mudança seja o rei dos reis, o rei Arthur, o rei escolhido por Merlin e apoiado por Meliodas.
Meliodas. Afinal, como a gente viu quando Arthur morreu, a Merlin se perguntava quando ela iria o ver de novo. Ela queria saber se a alma dele ainda estava dentro daquele corpo ou se ela estava dentro da espada. Mas de um jeito ou de outro ela queria que ele voltasse, e isso realmente parece que vai acontecer. Afinal, as engrenagens do mundo voltaram a girar e a chave pra tudo vai ser o Rei Arthur. Isso já foi completamente confirmado pelo mangá. A Era do Caos vai realmente começar e aparentemente Merlin, Mama Hawk e Meliodas sabem sobre tudo isso. Agora a pergunta é, o que vai acontecer com todo mundo a partir de agora? Eu quero saber a opinião de vocês, então não deixem de comentar aí embaixo, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!